Opa, bom dia, gente. Mais uma manhã, mais um dia para a gente falar um pouquinho mais sobre os milagres. Hoje, dos 50 dias, nós já estamos no nosso oitavo, ou melhor, o nosso oitavo milagre. O nosso milagre do dia diz assim: milagres são curativos, porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Né? Vamos entender o que significa mais esse pedacinho, né, dessa estrutura, eu diria até mesmo técnica, né, de como a gente provocar milagres na nossa vida. Todo milagre ele é curativo. Curativo por quê? Porque ele cura, realmente, os milagres eles acabam curando as nossas dores. Né? E para a gente poder entender como que ele se faz curativo, precisamos entender primeiro o que é a dor e como que ela é provocada em nós. Perfeito? O nosso corpo ele produz dor, né, em três grandes áreas. Claro, existem mais, tá? Mas eu sou velho e ainda trabalho com as três primeiras, né? Que se expôs lá atrás, né, com os gregos, né, com Sócrates, com os pré-socráticos, inclusive, tá? Que é corpo, mente e espírito, as três grandes áreas. Toda vez, né, a gente se mete em situações que a gente não sabe como lidar, a situação, de alguma forma, ela nos afeta. Né? E ao nos afetar, ela provoca em nós sensações, emoções, que podem ser positivas, mas podem ser também negativas. Ela pode ser uma situação, no seu todo, positiva, mas se eu não sei lidar com ela, o resultado pode ser dor. Exemplo extremamente simples, né, para a gente poder entender. Há pessoas que absolutamente não conseguem, não se permitem ser elogiadas. E todas as vezes que são elogiadas, e até mesmo amorosamente elogiadas, elas tomam o elogio como uma fala ou uma crítica ruim ou algo perigoso. E dentro do seu sistema de crenças já começam a concluir: o que essa pessoa está querendo? Elogios demais, né? Nunca elogio demais é de graça. Né? Se elogia muito, até o santo desconfia. Vocês sabem, né? São ditos populares e também crenças que acabam se transformando em crenças de pessoas que têm dificuldade de receber, né, elogios amorosos. Então vamos lá, vamos um pouquinho mais a fundo. Quando que uma situação ela nos machuca? Quando? Em que circunstâncias, né, uma situação ela tem o poder de me machucar? Em uma situação só. A circunstância só vai me machucar se eu não souber me defender dela. Se eu não tiver em minhas mãos os mecanismos de defesa, né, que são o que são os mecanismos de defesa? O nosso corpo ele tem um sistema imunológico que tem como objetivo defender, né, de agressões como, por exemplo, os vírus, bactérias, né, qualquer proteína, qualquer coisa que atravesse ou encoste na pele, o nosso sistema imunológico, opa! É algo benéfico ou é algo ruim? Se for algo que ele interpretar como algo ruim, ele manda os soldadinhos, né? Lá vão os nossos glóbulos brancos e células específicas para atacar, né, aquele ser que o meu sistema imunológico está dizendo que isso não deveria estar aqui. E ele vai lá e mata. Então esse nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa corporal, corpo. Mas nós temos também um sistema de defesa que ele é psíquico, que tem como objetivo proteger a integridade da nossa mente, a integridade das nossas emoções, a integridade a respeito dos nossos credos, né, de tudo aquilo que a gente acredita. E funciona do mesmo jeito que o nosso sistema imunológico que protege o corpo. É um sistema, né, que tem como objetivo salvaguardar, né, a integridade da nossa mente, a integridade também do nosso corpo, a maneira como nós utilizamos o nosso corpo, né, e também a salvaguardar o nosso espírito, né, que chamamos de mecanismos de defesa.
Então, se o meu mecanismo de defesa ele é falho, isto é, na festa da vida eu não aprendi, né, a como me defender. A família não me ensinou, tios, né, não me ensinaram, amigos não me ensinaram. Eu posso até ter assistido alguém praticar determinado comportamento de defesa, mas essa é uma etapa do processo de aprendizagem. E primeiro eu identifico o que está sendo feito que está tendo sucesso com as pessoas que estão à minha volta. Lembre que toda criança faz isso, ela observa o meio, observa os comportamentos que estão sendo praticados e repete eles nas suas brincadeiras. E aí o que acontece? O cérebro ele absorve a competência, né? Mas pode que eu tenha observado só um pedaço, que é o que as pessoas estão fazendo. E eu não aprendi a como fazer, a como executar. Aí vem toda uma série de pedacinhos, né, que a programação neurolinguística tão bem ela trabalha, né, essas partes. Né? Por quê? Porque a PNL ela tem como um dos grandes objetivos entender, compreender as estruturas que estão por detrás de um comportamento. Como assim? Todo e qualquer comportamento e emoções possuem uma estrutura, que a gente chama de subestrutura subjacente, que está por dentro dela. Tá? Se eu entendo essa estrutura, eu sei como acionar. Então, mas parece uma coisa tão complicada. Não, não é. Olha só. Uma das estruturas popularmente mais difundida é da raiva. Você sabe o que você tem que fazer para que as pessoas sintam raiva, não é verdade? E esse saber o que fazer e como fazer é que é a estrutura. Você sabe o que fazer e como fazer, como executar para sentir raiva. Basta fazer o quê? Começar a pensar, a lembrar, a imaginar situações onde você se sentiu traído, agredido, passado para trás, roubado, pilhado, humilhado. E quanto mais você pensar nisso, mais a emoção vai tomar conta de ti. Pois bem, toda e qualquer emoção ela tem uma estrutura. Se você conhece, domina essa estrutura, você tem a capacidade de poder colocá-la em prática. Se você aprender as técnicas, você pode auxiliar as pessoas que estão à tua volta, ao teu redor, a também ativarem as melhores emoções, ou as emoções mais próprias para aquela situação a situação pela qual elas estão passando. Então, veja, se na festa da vida eu não aprendi as defesas, eu não sei dar limite para os outros, o que acontece? O outro, ele vai avançar e ao avançar, ele vai me machucar. Então, o que acontece, né, quando nós provocamos, ativamos os milagres? Hoje, nas aulas anteriores, eu sempre repito isso, né? Assistam lá, eu recomendo fortemente que vocês assistam os anteriores, para vocês pegarem toda a sequência, né, da construção da ideia, né, desse conceito, que nós já chegamos aqui no nosso 8º encontro. Perfeito? Então, se eu não sei me defender, a ação do outro ou da situação onde eu estou me encaixando, ela vai me machucar. Existem algumas pessoas que têm como seu sistema, dentro do seu sistema de crenças, isso eu não vou criticar, por favor, de que a teoria da evolução de Darwin, ela não existe, né? Que o ser humano ele veio para o planeta Terra, que o planeta Terra ele foi construído há pouco mais de 4.000, 5.000 anos atrás, né? E que são credos. Astrofísicos, enfim, eles têm a noção de que o planeta Terra ele foi criado há bilhões de anos atrás. São credos. Agora, por outro lado, veja só, muitos têm na palavra evolução um preconceito. Porque quando se fala evolução, automaticamente conecta, linka com a seguinte questão. Não, ele está falando sobre evolução, ele está falando sobre a teoria da evolução das espécies. Ele pode estar dizendo que o ser humano, nossa espécie Homo sapiens, qual é a origem dela? A origem dela são de outros hominídeos ou de outros macacos, e que nós descendemos dos macacos, e isso é um horror. Se o Leonardo está falando sobre evolução, então eu não assisto mais a live dele, eu passo a falar mal do Leonardo porque ele falou de evolução. Ora, gente, evolução também significa outras coisas.
Evoluir, num primeiro momento, nada mais é do que aprender. Você está num processo de aprendizagem na área espiritual, você está num processo de aprendizagem na área da manutenção da saúde do teu corpo, ou mesmo da saúde, da qualidade, né, da tua atitude mental. Você está aprendendo novas habilidades. Isto é evoluir, isto é o conceito de evolução. Agora, este conceito de evolução nós podemos estar conectando com a evolução de outras coisas. Então, a programação neurolinguística, ela trabalha muito focada nesse conceito de evoluir, que nós estamos aqui nesta existência, agora sim, né, para evoluir enquanto seres, nos tornarmos homens e mulheres melhores. Melhores que quem? Comparado a quem? Comparado aos nossos antecessores. A gente ser melhor que nossos pais, que nossos avós. Ainda mais competentes. E para isso nós necessitamos aprender novas habilidades. Ora, se a pessoa ela está fechada para toda e qualquer aprendizagem, ela está fechada. É típico daqueles que dizem assim, não, desse assunto eu já sei tudo. Consultório psicoterapêutico, né, que hoje só atendo online, né, foi um puxão que essa pandemia, né, acabou provocando no meu setor, e muitos, como eu, não viram mais necessidade de manter o consultório físico, né, e hoje meus atendimentos são só online, né, utilizo aqui os apps, né, que todo mundo usa, né, para a gente poder conversar. E o bacana o que é? É que eu tive que aprender a trabalhar dessa forma. Eu tive que desenvolver habilidades que eu não tinha de comunicação, de prestar atenção. Ou seja, o meu olhar e a minha atenção, a minha acuidade auditiva teve que se aprimorar. Porque senão eu não iria conseguir atender meus pacientes por internet, por essa telinha que agora eu estou conversando com vocês. Então, nesse sentido, eu provoquei em mim aprendizados. Se eu provoquei aprendizados, mudou a minha atitude mental. Se antes eu era preconceituoso por atendimentos online, agora eu não sou mais. Então houve o quê? Houve uma mudança na minha atitude mental. Lembra o conceito de milagre? O que é milagre? Milagre é quando você muda a sua forma de pensar. Não é que você abre mão daquilo que é bom do passado, de bom que você aprendeu no passado. Não, mas você atualiza. Me diga uma coisa, qual de vocês passa a roupa com ferro a carvão? As nossas avós, alguns de vocês já são bem mais jovens do que eu, perdoem vovós, muitas das suas bisavós passavam roupa com ferro a carvão. Eu acredito que muitos de vocês nunca tenham visto nem o ferro, que era pesado pra caramba. Naquela época, mulheres não infartavam tanto assim, né, com 50 anos de idade. Por quê? Porque aquele ferro pesava 5, 6 quilos mais o carvão. E dele passar naquela prancha, né? Então, era um exercício físico imenso. Muitos de vocês, jovens, já na casa etária aí dos 30 anos de idade, que não vêm de casas do interior, não sabem o que é o esfregão. Porque nunca precisaram pegar um esfregão, colocar bombril embaixo, né, palha de aço embaixo, para esfregar o chão, para tirar a cera, para renovar, tira toda a cera, quer dizer, é uma lixa, você lixa toda a cera da casa e volta a botar cera outra vez. Aquilo pesa pra caramba, não é passar uma vassourinha, não. Pesa muito, muito. Daí o porquê que as mulheres no passado, né, toda dona de casa era sempre mais saudável do que os homens. Não era em função de comida, porque comiam a mesma coisa que os homens comiam, mas faziam exercício físico dentro de casa, que era algo extremamente pesado. Não haviam máquinas de lavar. Quando foi que você lavou pela última vez? Não é uma calça jeans, é calça jeans, mais roupa de cama, lençóis gigantescos aqui, ó. Muitos de vocês sabem o que é, mas a maioria não, porque tem máquina de lavar em casa. Quantos de vocês dizem o que seria da minha vida sem um micro-ondas? O que seria da minha vida sem o celular? Não poderia mais conversar com os meus amigos? Não é verdade? Então, veja só,
o mundo ele muda, o mundo ele se atualiza. E sinto muito, gente, isso é irreversível. O saudosismo mata. O saudosismo leva empresas à falência. O saudosismo faz com que as pessoas sejam demitidas, porque ficam esperando que as coisas voltem a ser como eram antes. O saudosismo, ele assassina relacionamentos afetivos amorosos, porque o saudosismo faz com que a gente queira obrigar que o relacionamento se mantenha sempre do mesmo jeito e que a pessoa com quem eu me relaciono se mantenha sempre do mesmo jeito, que não evolua. E ao tentar obrigar esta pessoa a se manter do mesmo jeito, eu utilizo métodos coercivos, humilhatórios. Por quê? Porque ela precisa continuar a ser do mesmo jeito, ela não pode mudar. Isso é um estrupício. Todas as vezes que eu saio à rua, todas as vezes que eu navego na internet, todas as vezes que eu interajo com meus filhos, eu aprendo alguma coisa nova. E ao aprender alguma coisa nova, o meu ser, ele se transforma. O meu ser, ele amadurece. E amadurecer, o que é? Nada mais é do que a gente aprender habilidades que a gente não tinha. Então, a pessoa madura, né? A pessoa responsável é aquela pessoa que aprendeu novas habilidades. Lembrem sempre. Responsabilidade. Responsabilidade. Resposta. Habilidade. Responsabilidade é você ter habilidade de resposta aos problemas do meio. Eu tenho muito mais responsabilidade do que o meu Davizinho, meu filho de 6 anos de idade. Tenho muito mais responsabilidade que ele. Por quê? Porque eu saio à rua sem dinheiro e eu volto no outro dia, louco de feliz, bem alimentado. E se me perguntaram onde eu fui, viajei pelo mundo de carona e voltei. O meu filho sabe fazer isso? Não, porque ele não tem habilidades para isso. Então ele não vai conseguir responder, né, com as habilidades que ele não tem, a demanda do mundo. Então ele não tem as responsabilidades para poder andar sozinho. Então ele é irresponsável. I é sem responsabilidade. Não é verdade? Então eu gostaria, olha o dedo acusador aqui, ó. Eu gostaria que você pensasse agora quais são as habilidades que te faltam para você ter uma vida exuberante, você ter uma vida intensa, uma vida belíssima, com maravilhosos relacionamentos. O que você precisa aprender? O que você precisa evoluir, se desenvolver, crescer espiritualmente, emocionalmente, na arte do saber se relacionar, na aprendizagem de habilidades e conceitos e conhecimentos na área profissional, aprender a colocar em prática tudo aquilo que você absorve, entende? Mecanismos de defesa. Tudo isso vão te viabilizar você se defender do mundo como um todo. Como assim se defender? Das agressões, é claro. Então, se eu não sei me defender, quando a agressão vem na minha direção, o cérebro ele lança a mão do medo. O medo faz com que eu fique travado. E o ficar parado, é uma das estratégias do reino animal. Quando o bicho ele não consegue mais fugir, por exemplo, o cachorro, né? O cachorro, quando ele percebe que o outro é mais forte do que ele, e ele alucina a fantasia de que o outro cão pode matá-lo, sabe o que ele faz? Ele se atira no chão, coloca as 4 patas para cima e oferece o pescoço. Ele está dizendo para o outro animal de que eu não quero mais brigar contigo porque eu não tenho competência para te dar limite. Então, se você quiser, eu estou aqui no chão, com o meu rabo para um lado e para o outro, querendo brincar contigo, porque cachorros gostam de brincar dando mordidinhas, né, uns nos outros. Estou aqui para brincar contigo, minha língua fica de fora. E eu te ofereço a minha jugular. Porque se você morder na minha jugular, eu morro. Aí o que acontece? O outro cachorro grandalhão vem, dá umas mordidas nele, mas ele não fere, né? Dá uma rosnada, joga para um lado e para o outro. E quando ele tira a boca, o outro cão gira, fica com as 4 patinhas no chão e começa a correr, a brincar à volta do outro cachorro. Pronto.
Já no relacionamento existe o quê? Um líder, né? E alguém que segue o líder. Faz parte da matilha. Habilidades de defesa. Eu não tenho, meu cérebro ele lança a mão do medo, ele me trava e a situação ou a pessoa vem na minha direção e pode me agredir, muito provavelmente vai me agredir. E aquela agressão vai provocar dor. Olha só que beleza, gente. O milagre não é mudança de atitude mental. O que acontece quando a gente provoca um milagre? O milagre nada mais é do que aprender coisas que a gente não sabe. Esse é o grande milagre da vida. O nascimento é um grande milagre da vida, por quê? Porque o bebê precisa aprender a sair de dentro da barriguinha, do ventre da mãe, de dentro daquele útero, passar pelo canal vaginal, sair e respirar pela... Ele tem que aprender a respirar, abrir os pulmões. Esse é o primeiro grande milagre da vida, em que a parturiente, em que a mãe auxilia esse bebê, também aprendendo a parir aquele bebê. Então, veja, esse é o grande milagre, é um primeiro grande milagre, que está envolvido de aprendizagens. Ah, mas é o segundo filho. Quem já tem 2 filhos sabe que um não é igual ao outro. Inclusive, o próprio parto, a própria gestação são gestações diferentes. E que toda mulher precisa aprender a lidar com isso. E todo homem precisa aprender, né, por tabela, com esta mulher, porque ela está reagindo ao bebê, né, de uma forma diferente. Nós estamos sempre envolvidos em aprendizagens. Pois quando a gente aprende o comportamento, gente, para quem ainda não caiu a ficha, quando você aprende o comportamento, este comportamento é o comportamento do dar limite. Agora eu aprendi a dizer não quero, de uma forma educada. Agora eu aprendi a dizer hoje não, me procure daqui a um mês. Agora eu aprendi a dizer não converse neste tom comigo nunca mais. Entendeu? Agora eu aprendi, a mulher ela aprendeu a olhar para o homem e dizer para o homem, você jamais vai me tocar da maneira como você me tocou. Você jamais vai me agredir outra vez. Ah, por que eu não vou te agredir? Porque eu estou fazendo minhas malas e indo embora. Porque homem nenhum tem o direito de me agredir, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja emocionalmente. Eu sei dar limite, eu sei dar não. Eu aprendo de que o outro não é o gás do refrigerante e que eu sou dependente emocional dele. Não, não sou. A luz maior, o eterno, nos brindou, nos presenteou com algo chamado livre-arbítrio, que eu tanto falo aqui nas nossas lives, que é a tua possibilidade de poder exercer a tua escolha. Escolher, fazer escolhas. Portanto, toda vez que você executa um milagre, você está executando o quê? Um novo, pequeníssimo e maravilhoso aprendizado. Aprendizados, aprender são os verdadeiros milagres. E ao aprender, esse aprendizado é o remedinho, é o antibiótico, é o antisséptico que vai ser colocado sobre a ferida e vai cicatrizar sem deixar marcas. Olha só, e ele continua, para a gente poder concluir aqui a nossa live. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais que aqueles que temporariamente têm menos. Por que temporariamente? Eu posso temporariamente ter mais, mas daqui a pouco, no momento que você começar a aprender que tem menos, né, conhecimento, você vai galgar. Isso eu chamo de escada, ou escala, ou níveis evolutivos. Quanto mais habilidades você tem, você começa a trilhar níveis, patamares evolutivos mais acima. Fácil de entender. A criança está no nível evolutivo abaixo do meu. Enquanto espécie, cromossomicamente falando, as minhas moléculas, somos iguais. Né? Mais ou menos iguais, já não somos mais. O bebê, a criança, geração por geração, é feito aprimoramentos genéticos. Tá? Agora, no que tange a questão de habilidades, maturidade, conhecimento como um todo, eu tenho mais do que a criança. Então, eu estou no nível evolutivo acima dela. Perfeito? Se eu estou num nível evolutivo acima de uma outra pessoa, determinados interesses com esta pessoa
para mim, não são mais importantes. Por exemplo, relacionamento afetivo. Eu não tenho paciência de me relacionar com pessoas imaturas. Imaturas que eu digo, imaturas comparados a quem? A mim. Não é estar um degrau abaixo de mim, é estar lá embaixo. Eu não tenho mais paciência com determinadas conversas, com determinadas brincadeiras, com bebedeiras, com varar à noite, sabe, incomodando o vizinho, berrando, sabe, que tendo a necessidade de provar para as pessoas que eu tenho razão, que eu sou melhor do que tu. Isso é coisa de piá, isso é coisa de guria, sabe, que ainda acha que vai ser validado, reconhecido como gente pela quantidade de bebedeiras ou de drogas que consome. Né? Infelizmente. Passou-se o meu tempo dessas imaturidades, não quero mais. O que eu quero agora, eu quero sentar com pessoas, tomar um bom vinho, sentar com pessoas, comer uma boa comida, cozinhar com elas, sem ter tempo para, olha o horário, olha o relógio, o horário. Isso é uma coisa boa desse isolamento, né? Nós temos mais tempo agora para fazer atividades que antes a gente fazia muito corridinho. A gente pode sentar à mesa, conversar, olhar nos olhos um dos outros. São aprendizados. Tudo que acontece na nossa volta, todas as situações, boas ou ruins, elas são fontes eternas de aprendizado. São fontes eternas de milagres. Problemas que nós passamos é um caldeirão de milagres. Por quê? O que significa a palavra problema? Eu estar diante de uma situação que eu não sei como lidar. Isso é o problema. Não sei resolver a equação. E o que eu preciso fazer? Provocar um milagre cognitivo. Eu tenho que aprender o que é a equação, como que eu resolvo, enfim, e chego ao final dessa equação. Então, veja, nesse momento, eu tenho a capacidade, né, de temporariamente poder provocar mudanças maiores do que você. Agora, em comparação a pessoas que estão bem mais evoluídas do que eu, é o inverso. Eu tenho temporariamente menos habilidades, portanto, menos capacidade que essas pessoas que são mais evoluídas do que eu. Logo, quando você entender, perceber que o caminho do crescimento, o caminho da bonança, o caminho da prosperidade, seja na área afetiva, na área espiritual, na área de relacionamentos familiares. Vocês sabem que eu não gosto de falar nisso, porque para mim dinheiro é uma consequência de tudo isso que a gente está falando à volta, né? A sua bonança, né? A sua prosperidade financeira, né? Tudo isso advém de onde? Vem de tua alma. Porque de verdade, dentro de nós, o que está provocando os milagres não é o teu cérebro, é a tua alma. É o teu desejo de provocar mudanças. Esse teu desejo, ele emana de onde? De tua alma. Como assim emana de minha alma? A alma, como nós já vimos, e eu sempre repito, né, nos episódios anteriores, é um dos muitos nomes que nós damos para amor. Então, toda e qualquer mudança qualitativa vem do teu amor. Mas por que o amor? Porque o amor... Eu tenho algumas lives que eu falei sobre um projeto chamado Projeto Eros, que é um workshop que durante mais de 15 anos eu ministrei, e que é um workshop que ele faz um alinhamento, né, da tua identidade afetiva, te coloca no eixo, né? Pensamento, palavras, emoções e comportamentos. Coloca isso no eixo. Por que no eixo? Porque você precisa estar no eixo, em estado de congruência, para ativar dentro de ti o amor, a amorosidade, como a gente fala. O amor, ele é a junção de dois elementos, que é a paixão mais a sabedoria. Para ativar a sabedoria, paixão todo mundo sabe como ativar. Se não sabe, eu ensino. Vou fazer algumas outras lives. Prometi para a semana passada, né, anunciar a data, né, de quando seria o próximo Projeto Eros. E eu sei, eu estou atrasado. Mas logo eu anuncio. Quem quiser vai poder se matricular e fazer parte desse grupo que nós vamos brincar com esse estado chamado amor. O grande truque está em você compreender e dominar a palavra, o conceito de sabedoria. Sabedoria não é um conjunto de conhecimento, sabedoria é uma forma de pensar.
é quando você está aberto para aprender sem preconceitos. Quando você se abre para aprender sem preconceitos, você ativa no teu cérebro o quê? A sabedoria. É uma forma de raciocinar o mundo. Feito? Então veja só, se para eu ativar o amor, eu preciso, né, ligar lá dentro o botãozinho de estar aberto para aprender, o estado de amor me conduz a aprender. Então, a minha alma, que é amor puro, me incita o tempo todo a aprender, a estar dentro de um processo de aprendizagem, portanto, dentro de um processo evolutivo. No momento em que você baixar a guarda, ativar a sua humildade para reconhecer quais são, né, as tuas competências e reconhecer também quais são as tuas dificuldades, as tuas carências, e começar a buscar a informação necessária para crescer enquanto ser humano, você vai estar provocando evolução dentro de si. E é neste momento que os milagres serão abundantes em tua vida. Aí te segura, amigo. Te segura, porque tu está num carro de Fórmula 1, num bólido, e tu, né, tá lá andando em primeira, que já é rápido, e de uma hora para outra você está passando para a sexta, sétima marcha, sabe? Os processos de crescimento, de transformação, são extremamente acelerados, muito acelerados, porque a aprendizagem leva a novas aprendizagens. Perfeito? Gente, eu vou pedir para que vocês deem os seus likes, quantos likes vocês quiserem. Se este curso que eu estou dando para vocês, né, a respeito de milagres, que é baseado num livro maravilhoso chamado Um Curso em Milagres, você está achando legal, bacana, né? Dê os seus likes, por favor, faça seus comentários, tá bem? E principalmente, enquanto eu estiver aqui conversando com vocês, recomende para outras pessoas que vocês acham que pode ser bacana, tá, okay? Tá bom? Deixa eu só passar aqui, ver se tem. Isso aqui é outra coisa que a equipe está me cobrando sempre. Dá uma passada, ó, Gisele Aguiar. Fugi 3 anos do amor com o diabo, como o diabo foge da cruz, com relacionamentos superficiais, baixei a guarda e não deu certo, vou voltar a erguer os muros. Sim, Gisele, você precisa aprender a erguer os seus mecanismos de defesa. Erguer muros não significa se esconder do outro lado do muro e impedir de que o outro me afete, não é isso. Tá? Então eu vou dar uma distorcida na metáfora que você trouxe para nós. Tá? O erguer os muros é erguer os padrões de defesa corretos. Então, né, como nós vimos lá na live do Projeto Eros, né, eu preciso ter claro para mim, Gisele, qual é o perfil, no caso, né, o perfil de homem ideal, né, ou para muitos, o perfil de mulher ideal. Quais são os critérios? E para cada um desses critérios, eu tenho que ter a contradança como um partner. Eu tenho que ter as habilidades para poder dançar com o outro. Não adianta eu querer namorar com uma pessoa que é uma bailarina profissional. Se eu não sei dançar, ela não vai querer dançar comigo, sabe? Então eu tenho que estar disposto a querer aprender. Né? Então, muito que eu vejo dessa dificuldade que todos nós, eu me coloco no meio, que todos nós temos no relacionamento, tem muito a ver, assim, sabe, em querer tratar as pessoas sempre do mesmo jeito e não se dar conta que as pessoas mudam e que isso vai exigir de mim, vai exigir de ti, Gisele, uma atitude diferente. Vai exigir de ti que aprenda a lidar com esse ser de uma forma diferente. Por exemplo, eu já passei por vários casamentos, passei por N relacionamentos, né? Eu sempre fui um cara muito namorador, assumo em público, sempre fui. Sempre gostei, né, de me relacionar afetivamente com pessoas. E hoje, sabe, colocando a mão na minha cabeça, no meu coração, sendo bem honesto, a grande maioria dos relacionamentos que eu rompi, não rompi porque outra pessoa não era bacana. Eu rompi porque eu era incompetente. Eu fui incompetente para me relacionar com ela. Então o que acontece? Algumas pessoas eu senti medo e fugi delas. Outras pessoas eu me senti constrangido porque eu não soube dar limite e eu senti raiva delas. Isso foi o primeiro encontro.
Outras pessoas, eu entrei num estado de êxtase tão grande que pareceu que as borboletas não estavam mais saindo do meu estômago, estavam saindo do meu coração, do meu peito, das minhas orelhas, do meu nariz, e sumiu o chão. E por não ter o chão, aquela certeza, né, de saber onde eu estava pisando, porque a paixão faz isso, eu entrei em pânico. E o que eu fiz? Eu fugi dessas pessoas. Muitas delas, no início do relacionamento, me fizeram me dar conta de que eu era muito imaturo. Muito imaturo. E ao me olhar no espelho, a minha prepotência me impediu de continuar com o relacionamento. Quem esta pessoa, o dedo para cima, quem essa pessoa pensa que ela é, para me dizer o que ela está dizendo, apontar os meus comportamentos errados e dizer, sugerir o que eu posso crescer. E o que eu fiz? Eu me afastei destas pessoas. Há outras que eu me entreguei demais. Sim, me entreguei demais significa o quê? Eu não a conhecia o suficiente para querer manter um nível de relacionamento jamais elevado. Relacionamentos são estabelecidos a partir do que? Confiança. E confiança se dá na medida que eu te observo, que eu observo as pessoas à minha volta e percebo os comportamentos que o outro pratica comigo. O comportamento praticado é como um contrato assinado. Praticou o comportamento comigo, eu sei que tu sabe praticar agora. Então, não é que eu vou exigir, e não é que eu vou esperar, mas eu sei que tu pode praticar. E talvez eu possa me questionar por que tu não está praticando comigo. E ao questionar o porquê que tu não está praticando comigo, o que eu vou pensar? O que eu estou deixando de fazer num processo de ação, reação, como no ligar o interruptor? Que ações estão faltando em mim para disparar em ti os comportamentos que eu quero que tu pratique comigo? Isso é uma outra coisa. Eu sou 100% responsável pelo resultado das minhas escolhas. Eu sou 100% responsável por aquilo que está acontecendo na minha volta agora no tempo presente. Se eu quero um relacionamento afetivo, amoroso, fantástico, eu tenho que saber o que eu estou procurando especificamente. Relacionamentos bons não são como sapos ou rãs que batem na minha testa e viram uma princesa encantada. Não. Deus nos deu a razão, não é por acaso. Observação. Quantas pessoas que eu conheci nesses últimos anos, homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas com mais idade do que eu, e que eu me dei conta de que minha intenção primeira era estabelecer um vínculo X, e eu me dei conta, se eu for para o vínculo X, vai ser gostosinho, bacaninha, divertido, agora essa primeira etapa. A segunda etapa, que é o resto da vida, nós vamos nos bater de frente. E se eu mudar o modelo do relacionamento para um relacionamento afetivo de uma profunda amizade, o que pode acontecer a partir daí? Pode acontecer algo mágico. Eu passar a conviver com alguém que vai fazer uma grande diferença na minha vida. A relação, o relacionamento. Amigos. Amigos é uma entidade tão importante quanto um namorado e uma namorada. E já digo para todos vocês, se vocês vão se relacionar com alguém que não tem amigos, salte fora do barco. Por quê? Porque quem não tem amigos acaba sobrecarregando o relacionamento e sufoca, porque vai exigir de ti coisas além do que um relacionamento afetivo, amoroso, sexual pode dar. Vai exigir ser nutrido da área social, que só pode ser nutrida por amigos. E vou querer ser nutrido por uma namorada, por uma esposa, por uma ficante. Muito bem, eu vou me sentir bem no primeiro encontro, segundo, lá no terceiro encontro eu já estou percebendo que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu estou me sentindo sufocado. Porque outra pessoa está exigindo coisas de mim que eu não tenho para dar, porque eu não tenho para oferecer. E por mais que me peça, e por mais que eu tente, eu não vou conseguir, porque eu não tenho. Então, olha lá, os milagres são apresentados por aqueles que temporariamente têm mais condições de provocar mudanças. Para aqueles que temporariamente hoje, por imaturidade, têm menos. O truque, ele está onde? Em estar aberto para aprender. Eu acho que é isso aí em termos de perguntas. Gente, um beijo enorme na alma de vocês.
Agradeço muito a ajuda que vocês estão dando para impulsionar esse nosso canal aqui do Instagram e do Facebook, idem, e logo do YouTube. Se cadastrem lá, entrem para o clube, entrem para o nosso movimento, para a nossa turma. Gente, beijo grande e até a live de amanhã, falando mais um pouquinho sobre milagres.